E se dizer a verdade fosse suficiente para te condenar à morte? E se o que você acreditasse, no fundo da alma, fosse exatamente o que o mundo mais odeia ouvir? Há histórias na Bíblia que não falam de reis, nem de exércitos, mas de um homem comum, esmagado pelo peso de uma verdade que ninguém queria aceitar. Esta é a história de alguém que poderia ter sobrevivido, mas escolheu morrer sem negar aquilo que viu. Se você busca verdades que desafiam e transformam, e tem coragem de ouvir o que nem sempre é confortável, então este é o seu lugar. Inscreva-se agora no canal Vozes do Deserto e junte-se a nós nessa jornada de descoberta. Jerusalém fervia. Não era apenas o calor do sol batendo nas pedras claras do templo. Era o clima pesado de medo, suspeita e ódio contido. Algo havia mudado desde a morte de Jesus. Seus seguidores não haviam desaparecido. Pelo contrário, cresciam, falavam, curavam, pregavam e, pior de tudo, não pareciam ter medo. Atos 2:41 nos diz que após o sermão de Pedro no Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao número dos discípulos, e Atos 4:4 revela que o número de homens chegou a quase 5.000. A mensagem de um Messias crucificado e ressuscitado, que antes parecia um escândalo e uma loucura para os judeus, como 1 Coríntios 1:23 aponta, agora ecoava com poder e convicção, desafiando as estruturas religiosas e políticas estabelecidas. Os apóstolos, antes amedrontados e escondidos, agora falavam com uma ousadia que vinha do Espírito Santo, como vemos em Atos 4:19 e 20, onde Pedro e João declaram diante do Sinédrio: "Julgai se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos." Essa audácia era um fogo que se espalhava rapidamente, e a elite religiosa, composta por saduceus e fariseus, via nisso uma ameaça direta à sua autoridade, à sua interpretação da lei e ao seu modo de vida, que dependia da manutenção da ordem e da tradição. A cada cura, a cada sermão, a cada nova conversão, a tensão aumentava e a sombra da perseguição se tornava mais densa sob a crescente comunidade cristã. Foi nesse cenário de fervor e perigo que um homem surgiu sem espada, sem título, sem exército. Um homem que não era apóstolo, não era profeta famoso, não era líder político. Ele servia mesas, distribuía alimento, cuidava dos esquecidos. Um homem simples, mas carregado de algo que incomodava profundamente. Seu nome era Estevão. Ele era um dos 7 homens escolhidos pela comunidade para uma tarefa essencial: garantir que a distribuição diária de alimentos às viúvas, especialmente as de origem grega, fosse justa e equitativa, evitando murmurações e permitindo que os apóstolos se dedicassem à oração e ao ministério da palavra, como descrito em Atos 6:1-6. Essa era uma função de serviço, de cuidado prático, uma diaconia que, embora fundamental para a coesão da igreja, não era vista como um papel de destaque ou de grande poder. No entanto, a Escritura nos mostra que o serviço humilde, quando feito com fé e no poder do Espírito, pode ter um impacto extraordinário. Diziam que havia algo diferente nele. Não era apenas a forma como falava, mas o modo como olhava, como se enxergasse além, como se soubesse de algo que os outros ainda não tinham coragem de admitir. A Escritura diz em Atos 6:5 que ele era cheio de fé e do Espírito Santo, mas naquela Jerusalém isso soava como uma acusação. Atos 6:8 ainda acrescenta que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele não era apenas um servidor, ele era um canal do poder divino, e sua fé não era passiva, mas ativa, manifestando-se em milagres e em uma sabedoria que ninguém conseguia refutar. A sua capacidade de argumentar e a força de suas palavras eram tão grandes que, como Atos 6:10 nos informa, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Essa combinação de serviço humilde, poder sobrenatural e uma eloquência inegável era um paradoxo para aqueles que esperavam líderes religiosos com pompa e títulos e representavam uma ameaça direta à sua autoridade intelectual e espiritual. Logo vieram as mentiras, testemunhas falsas, acusações fabricadas,
Diziam que ele blasfemava contra Moisés, contra o templo, contra Deus. O mesmo roteiro antigo. Quando a verdade não pode ser refutada, ela precisa ser silenciada. Atos 6, 11 a 14 detalha como homens foram subornados e incitados para levantar falsas acusações, alegando que Estevão falava palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e que ele predizia a destruição do templo e a mudança dos costumes que Moisés havia transmitido. Essas eram acusações gravíssimas, capazes de incitar a fúria da multidão e justificar a pena de morte, pois a blasfêmia contra Deus e a lei de Moisés era punível com apedrejamento, conforme Levítico 24:16. Era uma tática comum para desacreditar e eliminar aqueles que desafiavam o status quo, como já havia acontecido com o próprio Jesus, que foi acusado de blasfêmia por se declarar filho de Deus, como vemos em Marcos 14, 61 a 64. A verdade de Estevão era tão incômoda que a única forma de combatê-la era através da calúnia e da falsidade. Estevão foi arrastado diante do Sinédrio, os homens mais poderosos da religião. Anciãos, doutores da lei, homens acostumados a julgar. Ali, qualquer palavra mal colocada poderia salvá-lo ou destruí-lo. O Sinédrio era a mais alta corte judaica, composta por 71 membros, incluindo sumos sacerdotes, anciãos e escribas. Era o mesmo tribunal que havia condenado Jesus à morte. A atmosfera devia ser de intimidação e hostilidade, com os acusadores e juízes já predispostos a condená-lo, buscando apenas uma justificativa legal para sua sentença. A pressão para que Estevão se retratasse ou negasse suas crenças era imensa, mas ele estava prestes a demonstrar uma coragem que transcenderia a própria vida. E então acontece algo estranho. O texto diz em Atos 6:15 que, ao olharem para ele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Não era medo, não era desespero, era paz, uma serenidade sobrenatural que contrastava violentamente com a fúria e a malícia dos seus acusadores. Era como se a glória de Deus se refletisse em sua face, um testemunho silencioso da sua inocência e da presença divina nele. Essa visão angélica não era apenas uma metáfora, era uma manifestação visível da presença do Espírito Santo em Estevão, um sinal de que ele estava sob a proteção e a aprovação divinas, mesmo diante da condenação humana. Era um vislumbre da glória que o aguardava e um desafio silencioso àqueles que o julgavam. Quando lhe deram a chance de falar, Estevão não se defendeu. Ele não implorou, não tentou negociar sua vida. Ele contou a verdade. Sua defesa não foi uma súplica por misericórdia, mas uma poderosa pregação, uma recapitulação da história de Israel que se estende por todo o capítulo 7 de Atos. Ele não estava ali para salvar a si mesmo, mas para testemunhar a verdade de Deus, mostrando como a história de Israel era, na verdade, uma história de resistência contínua ao Espírito Santo e aos mensageiros de Deus. Começou com Abraão, o pai da fé, a quem Deus chamou para fora de sua terra, como lemos em Atos 7, de 2 a 8, lembrando que Deus se revelou a ele antes mesmo de haver um templo ou uma lei escrita, desafiando a centralidade que o Sinédrio dava a essas instituições. Passou por José, o sonhador, que foi rejeitado por seus irmãos, mas que se tornou salvador do seu povo no Egito, conforme Atos 7, de 9 a 16, traçando um paralelo sutil com Jesus, que também foi rejeitado por seu próprio povo. Falou de Moisés, o libertador, que foi rejeitado por seu próprio povo no deserto, mas que Deus levantou para guiá-los, e que profetizou sobre um profeta semelhante a ele que viria, como está em Atos 7, de 17 a 38, citando Deuteronômio 18, 16. Estevão argumentou que o próprio Moisés, a quem eles veneravam, havia apontado para um futuro Messias e que a verdadeira adoração a Deus não estava limitada a um templo físico, mas era uma questão de coração e obediência. Ele lembrou que o tabernáculo, e não o templo, foi a primeira morada de Deus entre seu povo e que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como Isaías 66, 1 a 2 e Atos 7, 48 a 50 afirmam. Dos profetas rejeitados, homens que Deus enviou para falar a verdade, mas que foram perseguidos e mortos por Israel, como ele mesmo menciona em Atos 7:52,
qual dos profetas vossos pais não perseguiram, e mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora vos tornaram traidores e assassinos. Ele traçou um padrão inegável de resistência a Deus e aos seus mensageiros ao longo de toda a história de Israel, culminando na rejeição e morte do próprio Messias. E então, sem levantar a voz, ele fez o impensável, colocou os juízes no banco dos réus. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também vós fazeis, declarou ele em Atos 6:51. Ele os confrontou diretamente, acusando-os de serem os verdadeiros blasfemadores, os que resistiam ao Espírito de Deus, assim como seus antepassados haviam resistido. Ele os chamou de traidores e assassinos do justo, referindo-se a Jesus, o Messias que eles haviam crucificado. Ele os lembrou que receberam a lei por ordenação de anjos, mas não a guardaram, conforme Atos 7:53. Essa não era uma defesa, mas uma acusação profética, um espelho implacável que revelava a hipocrisia e a cegueira espiritual de seus julgadores. O silêncio foi cortante. Não porque estavam refletindo, mas porque estavam enfurecidos. Eles rangeram os dentes. O ódio subiu como fogo seco. Atos 7:54 descreve a reação. Ouvindo eles estas coisas, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. A verdade, quando confronta o orgulho e a hipocrisia, não gera arrependimento em todos. Em alguns, ela acende uma fúria incontrolável, uma raiva visceral que busca silenciar a voz que a proferiu. Eles não podiam refutar seus argumentos históricos ou teológicos, então a única resposta que lhes restava era a violência. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que Estevão viu algo que mudou tudo. Ele ergueu os olhos e disse, em Atos 7:55 e 56, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aquela frase selou seu destino. Jesus, em pé, não sentado em trono como se estivesse em repouso após sua obra, ou em uma posição de mera autoridade. Em pé, como quem se levanta para testemunhar, como quem honra alguém que não negou a verdade. Era uma visão gloriosa, uma confirmação celestial da verdade que Estevão estava proclamando, e uma afronta direta àqueles que haviam condenado Jesus como blasfemo. Para eles, a ideia de Jesus à direita de Deus era a maior das blasfêmias, uma afronta direta à sua fé monoteísta e à sua negação de Jesus como Messias. A visão de Estevão não era apenas uma experiência pessoal, era uma declaração pública da soberania de Cristo, um testemunho irrefutável da sua divindade e do seu lugar de honra ao lado do Pai, como prometido em Salmo 110:1. Eles taparam os ouvidos, gritaram, arrancaram-no para fora da cidade. As pedras começaram a voar. Cada impacto rasgava a carne, quebrava ossos, arrancava fôlego. Atos 7:57 a 58 relata: Então eles, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. O apedrejamento era a pena capital para a blasfêmia, e era executado fora dos muros da cidade, um ato de purificação da comunidade. Era uma morte brutal, pública e dolorosa, destinada a ser um espetáculo de terror e advertência para qualquer um que ousasse seguir o mesmo caminho. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, transformou-se em um linchamento selvagem, onde a justiça foi substituída pela fúria cega. Mas Estevão não amaldiçoou. Ele orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, clamou ele, conforme Atos 7:59. E depois, com o corpo destruído e a voz quase apagada, Senhor, não lhes imputes este pecado, em Atos 7:60. Ele morreu assim, sem espada, sem defesa, sem negar,
Suas últimas palavras ecoam as do próprio Cristo na cruz, que disse em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, em seu martírio, refletiu perfeitamente o amor, o perdão e a fé inabalável de seu mestre, mesmo diante da mais cruel injustiça. Ele não apenas pregou a verdade, ele a viveu até o último suspiro, demonstrando que a fé em Jesus transforma até mesmo a morte em um ato de adoração e testemunho. O livro de Atos registra suas últimas palavras como eco direto das palavras do próprio Cristo na cruz. E há um detalhe que poucos percebem. Entre os homens que assistiam àquele apedrejamento, havia um jovem chamado Saulo. Ele aprovava aquela morte, como Atos 7:58 e 8:1 nos informam, dizendo que as testemunhas puseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e que Saulo consentia na sua morte. Ele era um zeloso fariseu, um perseguidor ferrenho dos cristãos, convencido de que estava servindo a Deus ao erradicar essa heresia, como ele mesmo descreve em Atos 22:3 e 4 e Filipenses 5:5 e 6. Ele era o epítome da resistência à verdade que Estevão representava. Mais tarde, esse mesmo homem seria conhecido como Paulo, o maior apóstolo do cristianismo, que sua vida foi radicalmente transformada por um encontro com o próprio Jesus ressuscitado na estrada para Damasco, como narrado em Atos 9. A morte de Estevão não foi o fim, foi uma semente que, regada pelo sangue de um mártir e pela oração de perdão, germinaria na conversão de seu principal algoz e na expansão do evangelho por todo o mundo, cumprindo a profecia de Jesus em Atos 1:8 sobre o testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A perseguição que se seguiu à morte de Estevão, conforme Atos 8:1, dispersou os crentes, mas essa dispersão, paradoxalmente, levou a mensagem de Cristo a novos lugares. Estevão poderia ter vivido, bastava calar, bastava suavizar, bastava negar, mas a verdade nunca foi feita para ser confortável. Ela custa, ela expõe, ela separa, ela exige uma escolha. A pergunta que essa história deixa não é sobre Estevão, é sobre nós. O que você faria se dizer a verdade te custasse tudo? Você permaneceria de pé ou escolheria sobreviver ajoelhado? Se essa história te tocou, é porque ela não pertence apenas ao passado. Ela está viva e ainda cobra seu preço. Você acredita que isso realmente aconteceu? Inscreva-se no canal Vozes do Deserto, mas só se tiver coragem de ouvir verdades que não foram feitas para agradar.